Lu Shenzi, um rapaz normal de 18 anos, estava enfrentando a pressão de fazer um teste para entrar na faculdade, o que parecia ser a pior coisa de sua vida. Sua mãe estava decepcionada com ele e o considerava um perdedor, o que o levou a sair de casa e agora vive sozinho. Entretanto, a verdade é que ele não estava realmente sozinho. Ao voltar para casa, Lu chamou alguém, indicando sua chegada. Ele colocou sua bolsa no chão e desempacotou a comida que acabará de comprar. Ao olhar ao redor, viu sua coleção de figuras de ação de garotas de anime, que ele considerava suas namoradas. Ele as apreciava como se fossem reais, mesmo sabendo que, no fundo, ele era apenas um indivíduo solitário que se sentia frustrado. Ele se deitou e culpou a mãe por sua situação miserável, acreditando que sua vida teria sido melhor se ele não tivesse sido sobrecarregado com um nome tão estranho. Naquele momento, o telefone tocou e Lu o atendeu. Pouco tempo depois, ele recebeu um pacote com um novíssimo telefone Pineapple 11 que havia encomendado há alguns dias. Lu ficou entusiasmado por finalmente ter um novo telefone e imediatamente começou a transferir seus dados para o dispositivo. O processo era lento, então ele adormeceu enquanto esperava. Quando acordou, viu-se em um lugar completamente escuro, iluminado apenas por um feixe de luz e pela presença de uma linda garota parecida com uma fada. Lu não conseguia acreditar no que estava acontecendo e não fazia ideia de como ela tinha ido parar ali. Na manhã seguinte, Lu acordou e descartou os eventos da noite anterior como um sonho ruim. Entretanto, para sua surpresa, ele encontrou uma garota misteriosa em seu quarto. Confuso, Lu lhe perguntou quem ela era e por que estava ali. A garota parecia tranquila e se dirigiu a Lu como seu mestre, o que o fez se sentir constrangido. Ela também não tinha certeza de como havia chegado a essa situação. Educadamente, Lu pediu que ela saísse de seu quarto e a garota começou a chorar, acreditando que Lu, seu mestre, queria substituí-la pelo novo smartphone que ele havia comprado. Decidindo que era melhor envolver a polícia, Lu começou a procurar seu telefone antigo, mas não o encontrou. Tudo o que ele tinha era um novo celular. Então, ele se lembrou do sonho que teve com uma fada na noite anterior e, de repente, ouviu o toque do celular, que vinha da garota. Lu começou a suspeitar que essa garota poderia ser seu smartphone, uma ideia que parecia absurda. Ele a acusou de ter roubado seu telefone, mas, em vez disso, ela perguntou se ele queria atender a chamada. Lu respondeu que, é claro, queria atender, e a garota o beijou inesperadamente no processo. Ele a afastou, mas em um lugar inesperado do corpo dela, tornando as coisas incrivelmente estranhas entre eles. Foi seu primeiro beijo e o pegou completamente desprevenido. Quando Lu era mais jovem, ele tinha um forte desejo de se tornar um mago. Ele sonhava em praticar magia e acreditava que permanecer virgem por 25 anos lhe daria essa capacidade. Perdido em seus pensamentos sobre suas aspirações mágicas, ele não percebeu que sua mãe estava na ligação. Foi só nesse momento que ele percebeu que a garota em seu quarto era, na verdade, seu telefone. Para sua surpresa, a voz de sua mãe saiu da garota, e ela assumiu o caráter de sua mãe. Ela o repreendeu e insistiu para que ele ajudasse a verificar um apartamento perto de sua casa antes de encerrar a ligação. Ao testemunhar a transformação de seu telefone, Lu concluiu que seu sonho havia se tornado realidade e que agora ele possuía algum tipo de superpoder. Ele se perguntou se sua habilidade era transformar objetos em meninas e decidiu testá-la pegando uma de suas bonecas, esperando que ela se transformasse em uma humana. Infelizmente, a boneca não conseguiu se transformar, deixando Lu desapontado. Ele se voltou para o telefone e perguntou a ela sobre determinados arquivos em seu computador para confirmar que ela realmente era seu telefone. Surpreendentemente, ela forneceu as informações com precisão. Curioso, Lu perguntou o nome dela depois que ambos se sentaram. Como ela já havia sido um telefone, não tinha um nome e pediu a Lu que lhe desse um. Pensando em sua personagem feminina favorita de um anime, ele a chamou de Nikki.
Nick ficou entusiasmada por finalmente ter um nome dado a ela por seu mestre. Lu sentiu uma felicidade inesperada em seu coração. Assim que se acomodaram, alguém tentou abrir a porta. Sabendo que só poderia ser sua mãe com acesso ao apartamento, Lu rapidamente levou Nick para seu guarda-roupa e a instruiu a entrar em modo de espera. Ele fechou o guarda-roupa e foi abrir a porta para sua jovem mãe. A mãe de Lu notou sua aparência confusa e o questionou sobre isso. Tentando disfarçar seu desconforto, ele rapidamente inventou uma mentira, dizendo que estava se vestindo e que tinha acabado de acordar. Entretanto, sua crescente estranheza chamou a atenção da mãe. Ela farejou o ar, detectando a fragrância persistente de uma garota. Em pânico com a ideia de ser pego, Lu mentiu às pressas, atribuindo o cheiro ao detergente da lavanderia. Ele ficou aliviado ao perceber que Nick, sua companheira oculta, continuava escondida em segurança. Isto é, até que ele notou um dos sapatos dela posicionado do lado de fora do guarda-roupa onde ele a havia escondido. Desesperado para evitar qualquer descoberta em potencial, Lu tentou furtivamente recuperar o sapato, pois sua presença seria difícil de explicar. Infelizmente, suas ações não passaram despercebidas e ele foi pego em flagrante. Apressadamente, ele se ajoelhou em frente ao guarda-roupa, escondendo o sapato atrás de si. Ciente de que havia levantado suspeitas, sua mãe, sentindo que algo estava errado, pegou uma de suas amadas bonecas e a jogou contra a parede oposta. Instintivamente, Lu se lançou para pegar e proteger a boneca, esquecendo-se momentaneamente de seus segredos ocultos. Quando ele se virou, encontrou sua mãe segurando o sapato e exigindo uma explicação. A situação se agravou ainda mais quando as roupas de Nick ficaram emaranhadas entre a porta do guarda-roupa e a entrada do quarto, obrigando a mãe de Lu a abrir o guarda-roupa e finalmente descobrir sua presença. Em vez de se enfurecer, ela começou a chorar, pedindo a Lu que fosse um homem responsável. Ela havia entendido completamente errado a situação. Na tentativa de esclarecer a verdade, Lu se esforçou para explicar, mas sua mãe se recusou a ouvir. Afinal de contas, Lu nunca havia se envolvido com uma garota antes, e agora ele havia trazido para casa uma garota bonita como Nick. Em uma tentativa de defender seu mestre, Nick implorou a mãe de Lu, insistindo que ela não havia sido sequestrada, ao contrário de suas suspeitas iniciais. Dirigindo-se a Lu como mestre, sua mãe presumiu que Nick o estava usando e pensou em mandá-lo para um asilo. Pensando rapidamente, Lu recorreu a mais uma mentira, afirmando que Nick era sua namorada, uma explicação que sua mãe surpreendentemente aceitou. Antes de ir embora, a mãe de Lu lembrou de uma tarefa que havia lhe atribuído anteriormente com relação ao vizinho. Conversando brevemente com Nick, ela saiu, mas não sem antes jogar um pacote de anticoncepcionais no filho, fazendo-o corar intensamente. Sentindo-se envergonhado pelo comportamento de sua mãe, Lu jogou o pacote de anticoncepcionais fora, mas Nick percebeu. Furiosa, ela pegou o pacote e tentou comê-lo, o que fez com que Lu interviesse rapidamente e o tirasse dela. Ele explicou que era algo que ela não poderia consumir. Intrigada, Nick perguntou o que era, mas Lu hesitou, acreditando que era melhor manter essa informação longe dela. Enquanto a fome corroía o estômago de Lu, ele percebeu que não havia comido nada desde a noite anterior e precisava saciar sua fome. Decidindo preparar um pouco de miojo, de repente ele ouviu ruídos de fome vindos do estômago de Nick. Intrigado com essa ocorrência, já que Nick era apenas um smartphone, Lu ficou intrigado. Com a curiosidade aguçada, Lu perguntou a Nick se ela havia se transformado em uma forma humana e se seria seguro alimentá-la. Com educação, ele pediu que ela abrisse a boca para que ele pudesse examiná-la. Relutante, Nick concordou e Lu se inclinou para inspecionar. Embora inexperiente com garotas, ele conseguiu superar o constrangimento e examinou a boca dela, chegando à conclusão de que Nick possuía um corpo humano, completo com órgãos que lhe permitiam comer comida de verdade. Reconhecendo isso como uma oportunidade perfeita, Lu reuniu todos os alimentos que havia comprado e ofereceu a Nick uma variedade de opções. Impressionada com o gesto de seu mestre, Nick ficou encantada.
Entre as opções apresentadas por Lu, havia saborosas batatas fritas, mas Nick o surpreendeu ao escolher um pacote de pãezinhos cozidos no vapor, o que deixou Lu um pouco constrangido, pois era uma escolha mais decente. Mesmo assim, Lu permitiu que ela se deliciasse, mas rapidamente a corrigiu quando ela tentou mastigar o pacote, explicando a necessidade de abri-lo primeiro. Finalmente, Nick teve a chance de saborear a comida e imediatamente a achou agradável. Encantado com sua resposta, Lu a incentivou a comer o quanto quisesse, assegurando-lhe que não havia restrições. Ponderando sobre as preferências de Nick, Lu pensou em lhe oferecer um pouco de geleia quando, de repente, uma luz brilhante foi emitida por ela, e Nick se transformou novamente em um smartphone. Lu ficou ansioso quando Nick voltou a se transformar em um smartphone. Ele queria a companhia dela e estava determinado a descobrir a verdade por trás dessas transformações. Ele se lembrou de que Nick se transformou pela primeira vez quando ele acordou do sono. Se sua teoria fosse verdadeira, as transformações teriam ocorrido por volta da meia-noite. Ao verificar a hora, ele percebeu que a meia-noite estava se aproximando, então decidiu testar seu poder indo dormir. Enquanto estava deitado na cama, Lu percebeu que não estava mais cansado e não conseguia dormir. Isso era um problema, pois ele precisava dormir para testar sua habilidade. Ele pensou em sair e se exercitar para se cansar, mas não gostou da ideia. Sua atenção se voltou para uma caixa de papel de seda, considerando um tipo diferente de exercício, mas quando viu seu smartphone, seu interesse mudou e ele mudou de ideia. Com a necessidade de fazer algo que o ajudasse a dormir, Lu pegou uma de suas bonecas e decidiu dormir com ela. De repente, ao abrir os olhos, ele ficou chocado ao ver uma garota completamente diferente e bonita chamando-o de Messi. Lu havia transformado algo com sucesso dessa vez, e era seu cobertor. Ele rapidamente verificou a hora em seu smartphone e já passava da meia-noite, confirmando sua teoria de que as transformações ocorriam por volta dessa hora. A garota perguntou a Lu se ele estava com sono e se ofereceu para ajudá-lo a dormir. Ela o abraçou, tentando atraí-lo para o sono, deixando Lu sem saber como reagir. A garota, apesar de sua aparência inocente, demonstrou força ao voltar para a cama, pronta para dormir, embora Lu ainda não estivesse preparado. Enquanto isso, Lu sentou-se em sua cama, pensando profundamente em seu poder. Ele se sentiu um pouco enganado, pois seu poder era limitado pelo tempo e ele não podia usá-lo à vontade. Lu tinha a intenção de transformar Nick, mas calculou mal. A garota do cobertor acordou e o encontrou chorando e perguntou por que ele estava chorando. Em vez de sentir tristeza ou emoções negativas em relação às palavras dele, ela sorriu calorosamente e o abraçou por trás, pressionando seu corpo contra o dele, fazendo-o corar mais uma vez. Ela o convidou para ir dormir, mas Lu rapidamente recusou. Ela achava que ele agora não gostava de sua aparência. Lu lhe explicou que ela havia se transformado em uma garota e que eles não poderiam mais dormir juntos. Ela voltou para a cama e simplesmente pediu que ele viesse dormir. Lu obedeceu e se deitou na cama. Enquanto estava deitado, ele lhe confirmou que ela ainda não tinha um nome. Ele decidiu chamá-la de Beijing porque ela havia se transformado em um cobertor. Um sentimento de conexão começou a crescer entre eles, e Beijing mencionou que poderia ser porque ele não batia nela como sua mãe. Lu explicou que ela estava se referindo ao ato de dobrar e bater a poeira, o que ele era muito preguiçoso para fazer. Beijing pediu que ele prometesse que nunca mais bateria nela, e ele fez a promessa de bom grado. Logo voltaram para a cama, com Beijing agarrada a ele com força. Lu se perguntava como ele conseguiria dormir naquela posição com o corpo dela pressionado contra o seu. De repente, a luz apareceu mais uma vez e Beijing se transformou novamente em um cobertor. Lu se perguntou por que o limite de tempo era tão curto dessa vez e por que isso o deixou extremamente exausto, fazendo com que ele desmaiasse. Quando acordou à luz do dia, ainda estava agarrado ao cobertor. Foi ao banheiro e pensou no que aconteceria se batesse meia-noite enquanto ele estivesse lá. Percebeu que sua mão direita era o gatilho de seu poder e que ele não parecia funcionar em nenhuma outra parte de seu corpo.
Ele se perguntou se o poder tinha algum efeito sobre os seres vivos. Enquanto preparava o café da manhã, ele se sentou para comer e notou que o apartamento vizinho, que estava vazio há muito tempo, estava fazendo muito barulho. De repente, ele se lembrou da tarefa que sua mãe havia lhe dado e que ele havia esquecido completamente. Ele deixou a comida e saiu para investigar.